gravando, tá, galera? Alguém quer fazer alguma pergunta com relação às questões que passaram? Zero? Então, vamos lá. Gente, se porventura, né, às vezes na hora tá com dúvida, mas fica com vergonha de perguntar, né, porque a dinâmica da aula ao vivo é um pouco diferente da sala de aula, que a gente fica mais confortável, brinca e tal. Né, às vezes gravando se torna uma situação um pouco mais formal, e aí vocês ficam talvez com vergonha de perguntar. Mas não se sintam acanhados, tá? Depois eu reservo um tempinho, na medida do possível. Se quiser me chamar no privado para perguntar, eu vou respondendo, tá? Lá no grupo. Zero problemas, tá? Às vezes eu não consigo responder naquele momento que me mandou a mensagem. Muitos alunos me chamam e eu não consigo dar uma pronta resposta porque tenho outras atividades, né? Outras escolas e tudo mais, né? A gente fica gravando bem que o dia inteiro, né? Tanto nas aulas ao vivo, quanto preparando as aulas, tá? Então, mas não tem problema, porque às vezes surge a dúvida depois, porque estudou depois, viu a videoaula com calma depois, poxa, tive aquela dúvida, pode me chamar, não tem problema, tá certo? Paramos aí na questão, na última questão, falando sobre mediana, organizamos os dados, né? Observamos que a quantidade da sequência é uma quantidade par, por isso os dois termos do meio ali, a mediana vai ser a média entre eles, né? A média aritmética entre eles. No mais, vamos seguir aí com os exercícios. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Então, já temos aí outro exercício dizendo que doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, deixa eu só verificar aqui, certo? Doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado podem estar associados ao abastecimento deficiente de água, ou tratamento inadequado de esgoto sanitário, contaminação por resíduos sólidos ou contaminações, condições precárias de moradia. Passamos por isso há pouco tempo, né, gente, com relação à ansiedade. Então, o gráfico em questão, ele apresenta o número de casos desse saneamento ambiental inadequado, tá? Que tem uma sigla, né? DRSAI, de uma cidade. O mês em que tem maior... Pergunta. O mês em que tem a maior diferença entre o número de casos da doença do tipo A e do tipo B, aí é uma análise bem visual, tá, galera? No gráfico, a doença A tem um tracejado contínuo, né? Embora tenha suas variações, e a doença B tem um tracejadinho pontilhado, tracejado mesmo, né? Pontilhadinho. E a solução está em fazer a análise visual desse gráfico, onde a gente vai ter a maior diferença, vai ser aquela onde os pontos estiverem mais afastados, né? E olhando para o gráfico, esses pontos eles estão assinalados aqui, ó, no mês de setembro. Já está até marcadinho aqui para que a gente consiga verificar, tá? Eles estão mais afastados aqui no mês de setembro. Então, ó, pegamos aqui a doença A, 1.200, menos a variação aqui da doença B, né? Que foi 100. Faz a subtração, a diferença, né, entre os números de casos. E aí nós chegamos a 1.100 casos. Essa maior, né, variação, ele nem está pedindo em valores, não, tá? Ele só pede um mês. Daí você vai marcar lá mês de setembro, tá? Pode até fazer outros, porque parece que é para verificar, fazer a comparação, tá? Mas visualmente dá para a gente fazer essa resposta também, beleza? Vamos seguindo aqui. Um dos principais indicadores da inflação é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, IPCA. O gráfico apresenta os valores do IPCA nos anos de 94 a 2011. Então, está lá a inflação anual, daí ele pergunta o valor mais próximo da mediana de todos os valores da inflação indicados no gráfico. Gente, falou em mediana, lembra do termo central, se for sequência de quantidades ímpar ou sequência de quantidade par, a média aritmética entre os dois termos. Não esquece, é repetitivo, mas é um dos maiores índices de erro a não organização dos dados, tá? Então, organiza. Se não organizar, você olhando esses dados, você consegue já ver quem está no meio, mas eu brinco, né?
a resposta provável quanto à não organização vai estar na prova, para pegar o cara que não tem conhecimento adequado, tá? Então, ó, fez lá. Aqui eu só coloquei novamente a coleta dos dados. Deixa eu só admitir uma pessoa que está na espera. Muito bem, já foi. Então, aqui eu só fiz a organização, a coleta dos dados, né, que a gente chama rol, porque ficou em slides diferentes, para que a gente consiga se organizar com relação a isso. Então, todos os dados estão aqui, tá? E embaixo eles estão ordenados. E aí nós temos 18 dados, né? A quantidade da sequência é uma quantidade par, então a mediana serão a média aritmética entre os dois termos do meio. Aqui organizei de forma crescente, né? E aí, ó, 5,97 com 6,50, né? Divididos por 2, somou, dividiu por 2, deu uma aproximação de 6,24. E aí você vai marcar lá a alternativa B de bola, ok? Agora eu vou pedir só um momentinho para vocês que eu vou compartilhar um outro slide, tá? Então, vou desabilitar o som menos de um minuto para fazer esse novo compartilhamento. Só um instantinho. Deixa eu só alterar o modo aqui. Vocês estão conseguindo ver esse outro? Gente, alguém me dá a resposta aí, por favor? Sim, professora, dá para ver. Obrigada. Deixa só eu modificar aqui o modo. Tá bem pequenininho. Então, vamos lá, ó. Primeira questãozinha. Deixa eu só verificar aqui quem está no bate-papo. Olá. Eu escrevo e vou falando, né? Chega a ser estranho, mas a dinâmica é bem diferente, fica meio que robótico. Mas vamos lá, galera. Olha só. Questõezinhas aí específicas, que eu quero dizer, dos vestibulares que nós estamos estudando especificamente. Enem, UERJ, tá? A sequência aqui não está obedecendo lá a sequência do slide, mas os exercícios são parecidos, tá? São todos Tem com o som ligado, tive que desabilitar aqui. Pronto, agora foi. Então, olha só, olha o outro, ó. Em uma escola, 5 atletas disputam medalha de ouro, a medalha de ouro em uma competição de salto em distância. Segundo o regulamento dessa competição, a medalha de ouro será dada ao atleta mais regular em uma série de 3 saltos. Então, notem que ele quer algo homogêneo, né, dentro de uma série de dados. Então, observem, ele está pedindo uma estrutura específica, né, dentro de uma série de dados. Então, vamos adiante. O Lucas está entrando aqui. Os resultados e as informações dos saltos desses 5 atletas estão no quadro, tá? Então, ó, a medalha de ouro foi conquistada pelo atleta de número. Então, o que acontece, gente? Ele está dando aqui, né, os atletas, os saltos, a média e a mediana desses saltos e o desvio padrão, né? Lembra que eu disse lá na definição do desvio padrão que quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, quanto mais próximo de zero, mais homogêneos são os seus dados, tá? Então, fazendo a análise desses dados, aqui é claro que eu destaquei para que vocês conseguissem verificar de uma forma mais simples, tá? Fazendo essa análise, qual deles está mais próximo de zero, né? É o atleta 3. Logo, essa sequência, o atleta mais regular será aquele com menor desvio padrão. Quanto menor, mais próximo de zero desvio padrão, mais homogêneos são os dados, tá? Então, é só fazer análise visual e saber dessa questão teórica, né? Que o desvio padrão é uma medida
que expressa o grau de dispersão em um conjunto de dados, ou seja, esse desvio padrão indica o quanto o conjunto de dados ele é uniforme, né? Quanto mais próximo de zero for o desvio padrão, mais homogêneos são os seus dados, tá? Então, ó, fizemos análise do desvio padrão sem ter que calcular, né, o desvio padrão, que já foi dado. Imagine se tivéssemos que calcular. Já aconteceu, mas é algo um pouco mais complicado, até porque vocês viram uma fórmula, tem uma raiz quadrada, né, divisão, é algo que demanda um pouquinho mais de tempo, tá? Então, na maioria dos casos, fazendo análise das questões, elas já nos fornecem o desvio padrão, tá? Então, olha lá, 0,17 é o que está mais próximo de zero, então é o desvio, o grupo, só admitir aqui, um instantinho, quanto maior o desvio padrão, mais homogêneos serão os dados, né? Então, nós vamos marcar aí a alternativa C, que representa o atleta 3, ok? Então, olha o 2. Após encarar o período de vendas de 2012, uma concessionária fez um levantamento de vendas de carros novos no último semestre desse ano. Os dados estão expressos no gráfico. Deixa eu só tentar aumentar aqui esse texto para vocês. Então, tá aqui, olha, os gráficos das vendas desses automóveis, né, estão expressos, deixa eu tirar aqui a barrinha que está me atrapalhando, estão expressos em gráfico, carros vendidos em junho, em agosto e assim sucessivamente. Vou fazer a leitura para a gente concluir. Ao fazer a apresentação dos dados, os funcionários, o gerente estipulou como meta para o mês de janeiro de 2013 um volume de vendas 20% superior à média mensal das vendas do semestre anterior. Então, reparem que eu quero como meta 20% a mais, né, no volume de vendas do que no semestre anterior. Então, para atingir essa meta, a quantidade mínima de carros que deveriam ser vendidos em janeiro de 2013 será de quanto? Simples. Primeiro, nós vamos fazer a média dos valores que estão no gráfico, que representam os valores do semestre anterior, né? Calculando a média do semestre, é o somatório dos elementos divididos pela quantidade, né? Temos aqui 5, 6, 14 e assim vai. Galera, tem alguém aí com o microfone? Só dá uma olhadinha aqui. Conta aqui recua, tá? Então, a média lá é 20 desse semestre, tá? A meta é 20% a mais. Então, aqui, gente, eu fiz claro que fazendo com relação à taxa percentual, mas você não precisa fazer dessa forma, tá? Tem uma forma mais fácil. Então, essa meta, para que aumente 20%, se você quiser fazer a regra de 3, fazendo hipoteticamente que 20 está para 100, né? 20% representa quanto? Você pode dizer que X. Daí você tem, 24. Gente, só um instantinho. Só um instante. Pronto, eu tive que interromper aqui porque estava dando uma interferência muito grande e estava me atrapalhando, tá? Então, fiz a interrupção aqui do áudio. Se quiser falar comigo, pode falar. Então, tem alguém perguntando... Tem alguém perguntando novamente com relação à matéria nova, tá? Então, vamos lá. Deixa eu responder aqui só um instantinho no chat. Hoje não. Hoje nós estamos continuando a questão da estatística em medidas de dispersão, né? Falamos sobre medidas de tendência central, hoje não. Na próxima aula, sim. Então, vamos lá. Tá, galera? Então, você pode fazer essa regrinha aí e vai constatar que 20% de aumento nessa média, tá? É 24. Então, você marca lá a alternativa D de dado, ok? E na 3, continuando aí na sequência, depois de jogar, um dado em forma de cubo e de faces numeradas de 1 a 6 por 10 vezes consecutivas e anotar o número obtido
em cada jogada, construiu-se a seguinte tabela de distribuição de frequências. A média, a mediana e a moda dessa distribuição de frequências são respectivamente. Então, cuidado, tá? Lembra que lá no estudo inicial de amostra, aquela introdução estatística, nós falamos um pouquinho de frequência, que é a quantidade de vezes que a sequência aparece, pode ser em percentual que tem a frequência absoluta e a frequência relativa também, sendo que para termos o valor em percentual, nós precisamos do total da frequência, tá? Então, jogando o dado, na fase superior foi obtido o número 1 4 vezes, tá? Frequência significa que o resultado 1, na fase superior 1, apareceu 4 vezes nessas 10 vezes consecutivas, tá? Que ele jogou o dado. E assim sucessivamente, tá? O número 2 apareceu uma vez, o número 4, 2, 5, o número 5, 2 vezes, e o número 6, uma, né? Então, aqui você pode fazer a organização desses dados. Só não pode esquecer que o número 1, ele aparece 4 vezes, tá? O número 2, ele aparece uma. Aqui é uma sequência até que pequena, né? Mas se for uma sequência um pouco maior, talvez você precise de se organizar de uma forma melhor para que você chegue a um resultado, a solução, né? Um resultado correto. Deixa eu só passar aqui para a gente verificar a solução. Então, ó, deixa eu só tirar a telinha aqui, né? Esses dados, como eu havia dito, eles estão agrupados, né? E daí a face 1 apareceu 4 vezes, 2 apareceu uma vez. Para calcularmos a média, nós temos que levar em consideração essa informação, tá? Só não esquece que nós vamos fazer a média sobre o total de elementos que apareceram lá na tabela, tá? E aí a gente faz o somatório. Deixa eu só voltar aqui rapidinho para a gente verificar aqui, ó. A gente vai ter que fazer um somatório de todos esses elementos da frequência, né? A quantidade de vezes que ele apareceu, tá? E aí nós temos 30 sobre 10. Como média, nós temos o valor de 3. E aí, como eu sempre falo, né? O inimigo, ele age na prova. Então, ó, na ordem aqui, a média, a mediana e a moda. Dá para a gente já descartar a alternativa D e a alternativa E, né? Mas continuamos ainda com A, B e C. Então, a gente tem que calcular a mediana para chegar à conclusão. Então, vamos lá. Ó. A mediana, os dados, eles já estão ordenados, sendo que a quantidade, ela é par de dados, né? Então, serão os dois termos do meio ali divididos por 2. Esses termos são o 2 e o 4. Soma eles e divide por 2. Então, tenho como resultado da mediana o 3, certo? Então, aqui, novamente, voltando nas alternativas. Por exclusão, eu posso tirar a alternativa A e a alternativa C. As outras já caíram por terra, né? E aí ficou faltando apenas a moda, mas aí é tranquilo da gente fazer a análise também. Dentro daquele conjunto tabelado lá, quem apareceu com maior frequência foi o número 1. Ele apareceu 4 vezes, tá? E aí você consegue traçar a solução 3, 3 e 1. Mas fazendo a média e a mediana, você já ganha tempo aí fazendo por exclusão, aumentando assim, isso aí é técnica, né, para resolução, aumentando assim as chances de você marcar a alternativa correta, tá? Então a gente pode utilizar dessa técnica também, que é a técnica de exclusão. Então, a C, a D e a E não poderiam ser somente pelo cálculo da média, né? Na sequência, fizemos o cálculo da mediana e já conseguimos matar a solução, resolver. Claro que também, gente, não pode errar em contas simples como essas, né? Porque senão acaba cometendo erro também, consequentemente, marcando a resposta errada, tá? Olha aqui a próxima questão. A tabela apresenta uma estimativa de evolução da população brasileira por faixa etária, em milhões de pessoas, para 2020, 2030 e 2045, né? E aí tem lá, ó, o ano, a faixa etária, a quantidade de pessoas e tal, uma estimativa tabelada. Com base na tabela, o valor que mais se aproxima da média dos percentuais da população brasileira na faixa de 14 anos. Então, aqui já está
indicado a faixa que ele quer nos anos de 2020, 2030 e 2045. Então, ele quer o valor que mais se aproxima da média dos percentuais. Aqui, gente, nós temos a frequência sem percentual. Para obtermos o percentual, voltamos lá no estudo, né, inicial, esse dado numérico aqui dividido pelo total, esse dado dividido pelo total, e esse pelo total, e assim sucessivamente, tá? Então, vamos aqui a solução para que vocês verifiquem como é que vai funcionar. Tá? Ó, a solução, calculando a média dos dados e o respectivo percentual. Claro que você pode fazer separado, tá? Primeiro calcula o percentual, depois faz o somatório e divide pela quantidade desses dados. Aqui eu já coloquei de uma forma mais simples, porém, como é um somatório de denominadores diferentes, se torna um pouquinho mais complicado, mas faz lá a divisão, eu preferi trabalhar com a divisão, por isso esses números com vírgula, porque eu consegui fazer de uma forma mais fácil uma aproximação, tá? Então, ó, pode dividir sim, traça lá o dado percentual de cada um dos respectivos dados tabelados e vai dividir por 3, porque ele quer a média desses dados, tá? Então, fez o somatório, dividiu por 3. Lembra que eu fiz aquela continha na aproximação, por isso aqui os dados, né, trazendo números com vírgula, somou, dividiu por 3 e a gente encontrou lá 21,7%, tá? Então, aqui já trouxe, fazendo dessa forma, tá? O dado em porcentagem, o valor em porcentagem. Se você fizer de forma separada, calculando lá na tabela, só voltando aqui, tá? Ó, calculei o dado percentual desse, né? Vai colocando aqui na forma que você se organizar. Depois não esquece de somar e dividir por 3, tá? Aqui está uma maneira mais formal. Vamos ao próximo. Os sistemas de cobrança dos serviços de táxis na cidade A e B são distintos. Então, cada cidade tem um serviço de cobrança diferente, né? Uma corrida de táxi... Aqui eu acho que faltou alguma coisa, mas dá para a gente concluir aqui, ó. A cidade A é calculada pelo valor fixo da bandeirada, que é de R$ 3,45 mais R$ 2,05 por quilômetro rodado. Na cidade B, a corrida é calculada pelo valor fixo da bandeirada de R$ 3,60 mais R$ 1,90 por quilômetro rodado. Então, uma pessoa utilizou o serviço de táxi das duas cidades para percorrer a mesma distância de 6 quilômetros. Qual o valor que mais se aproxima da diferença em reais? Tá? Aqui o que ele quer, tá, gente? Sempre fazendo aquela leitura do final para o início, né? Para a gente destacar aí de fato o que ele quer. Então, qual o valor que mais se aproxima da diferença em reais entre as médias do custo por quilômetro rodado ao final das duas corridas? Sugestão: coloca lá os 6 quilômetros, faz o seu esqueminha pessoal, né? No táxi na cidade A e na cidade B, e depois você vai calcular essa média, tá? Então, aqui, ó, vai somar lá depois esses custos da cidade A e da cidade B e dividir pela quilometragem, tá? E aí você vai ter aí, ó, o que ele quer, que é o valor que mais se aproxima dessa diferença. Não esquece que se você trabalhar esses dados de forma separadamente, né, fez lá o custo da cidade A, depois fez lá o custo da cidade B, fez a média, tá? E você tem que fazer a diferença, que é o que ele quer. Ele não quer a resposta de A ou B, ele quer a diferença entre o custo da cidade A, que está aqui, tá? E o custo da cidade B. Só colocar, gente, 6 quilômetros vezes a taxa aqui da cidade A, que é o quilômetro rodado, mais a bandeirada fixa, né? Então, você tem o custo da cidade A, ó, 3,45 mais 6 vezes R$ 2,05 divididos por 6 quilômetros. Então, você tem aí R$ 2,63. E de forma análoga, na cidade B, né, você tem a bandeirada fixa, que é 3,60, mais 6, que são 6 quilômetros que o cara rodou, vezes R$ 1,90, divididos por 6, tendo aí R$ 2,50. Fez a diferença, deu 13 centavos, tá? Então, a alternativa é bem fácil também a questão. Eu acho que a dificuldade está aqui na interpretação e na questão de você fazer a sua organização pessoal para que você consiga chegar à solução, tá? Deixa eu ver aqui
Na verdade, eu quero ir nessa 7, tá, galera? Não nessa 6, porque é Enem também. Então, uma revista publicará os dados apresentados no gráfico sobre os tipos sanguíneos estão distribuídos entre a população brasileira. Contudo, o editor dessa revista solicitou que este gráfico seja publicado na forma de setores. Em cada grupo esteja apresentado por um setor circular. Então, tem lá, né? A pesquisa é com relação a tipos sanguíneos. Aí tem grupo A, grupo AB, né? E aqui está, no cinza escuro, o RH positivo, o RH negativo da população brasileira. Então, ele pergunta, isso aqui, galera, está representado nesse gráfico de forma circular também, tá? Então, o ângulo de maior desses setores medirá em grau quanto? 2 minutinhos aqui para eu ver quem está me perguntando. Ah, ok, já está respondido. Muito bem. Então, fazendo a conversão, né, disso aqui, fazendo a conversão, não, já está lá em percentuais. 42%, perdão, o grupo A, o grupo B, e assim com relação a essas cores, né? O grupo B é o amarelinho, 10%, o grupo O, fator O, em verde, 43%, e partindo aí para análise, o AB, 5% da população que foi pega como amostra, né? Ele quer o ângulo de maior desses setores medirá em grau quanto? Galera, é o seguinte, quando a gente está lidando com gráfico circular, eu tenho que lembrar que ele tem em grau, medida em grau, né, 360 graus, tá? Então, se eu quiser traçar um parâmetro aqui, é claro que no verdinho, né, é o que tem mais no grupo O, que é o maior setor corresponderá, né, ao grupo de maior dado, que é esse aqui, 43%, verdinho. Então, a gente tem que fazer a correspondência com relação a 360 graus, que é o gráfico circular. E aí a gente vai fazer a seguinte continha. Deixa eu passar aqui. Hora passa na seta, hora passa em outra. Tem situações que a gente fica atrapalhado. 43%, pode montar uma regrinha de 3, tá? 360 graus corresponde a 100%, 43% corresponde a quanto? A X. Isso vai tirar essa razão, tá? E daí você vai multiplicar cruzado e vai encontrar lá, ó, 154,8, marcando aqui, ó, a alternativa E, ok? Então, gente, ó, fez o somatório, já tá aqui no gráfico de pizza que a gente brinca, né? E com seus respectivos percentuais, 43%. Então, é só você não esquecer, quando a gente está lidando com um gráfico em pizza, né? Pizza redonda, nós temos que fazer essa correspondência à circunferência, que é 360 graus, tá? Então, tá lá a solução para vocês. Olha o 8 e o 9 para a gente ver se consegue finalizar dentro do tempo. Mas conseguiremos sim, ainda tem bastante tempo. Então, os salários em reais dos funcionários de uma empresa estão distribuídos conforme o quadro. Daí, ó, cuidado, porque aqui tem a frequência, tá? 24 funcionários tem esse salário, um tem esse, não. Então, a mediana dos valores dos salários dessa empresa em reais cuidado que a série de dados não são apenas esses, né? Eu não tenho um ganhando 622, um 1.244 e assim sucessivamente. Eu tenho 24 funcionários ganhando isso, um funcionário ganhando isso. 20 funcionários estão aqui que está a questão, tá? Então, como nessa sequência a gente tem aí um número de funcionários par, fazendo o somatório aqui, ó, né, 24 mais 1 mais 20 mais 3, agora eu recebi o anúncio do tempo. E ele quer a mediana, nós não podemos esquecer de fazer a organização. Porém, os dados eles já estão organizados. Tá vendo? Ó? Do menor para o maior. Então, como eu sei que essa quantidade é uma quantidade par, eu sei que eu vou ter dois termos ali no meio. Eu quero fazer a média entre esses dois termos, né? Então, vai ser... são 48, né? Então, o 48º e o 49º serão os termos do meio. Analisando a sequência aqui, tá? E daí você pode fazer a contagem aqui também, ou se organizar da forma com que você acha melhor, tá? E é claro que ele quer
A mediana vai ser a média entre esses dois termos que estão no meio, divide por 2. E aí você tem lá, ó, 622 e 1.244, somou, dividiu por 2. A mediana desses salários é R$ 933, tá? Para finalizar, deixa eu dar uma olhada aqui nessa 9. Vamos a 11, para a gente mudar um pouquinho. Podemos estimar o consumo de energia elétrica em casa, considerando as principais fontes de consumo. Então, pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela abaixo fossem utilizados diariamente da mesma forma. Então, a tabela fornece a potência e o tempo efetivo do uso diário de cada aparelho. Então, lá, a potência dos aparelhos e o uso, né, em horas, diário em horas. Supondo que no mês tenha 30 dias e o custo de 1 kWh é de 40 centavos. O consumo de energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente quanto? Então, cuidado, porque é a potência, né, vezes aí a quantidade de usos, né, ó, esse é o consumo. Isso aqui, a potência vezes a quantidade de usos, mais a potência vezes a quantidade de usos, e assim sucessivamente, tá? E é claro que eu não posso esquecer que é 40 centavos, tá? O watts, depois eu tenho que multiplicar esse consumo por 40 centavos. Ou você pode ir fazendo aqui, tá, gente? 1,5 8 vezes 0,40. Pode já fazer aqui, né? Aqui está de uma forma mais formal, como eu havia dito. Então, fizemos aqui o consumo, né? Para determinarmos o consumo em potência, né? E depois, ó, o consumo mensal vai ser 40 centavos, né? Vezes essa situação toda do consumo. Não esquece que são 30 dias. Ele fala aqui, ó, tá? 30 dias. Então tem que multiplicar por 30 também. Além do consumo do sem calcular, tem que multiplicar por 40 centavos e por 30, porque são 30 dias, tá? E aí você tem 295,20. Claro que, ó, todas as respostas, a gente vai trabalhar como aproximadamente, tá aqui, ó, no enunciado, tá? O mais próximo de 295,20 será a letra E aí 230. As outras estão bem menos próxima da resposta, tá certo? Então, galera, como faltam 5 minutinhos, eu preciso terminar para poder fazer a conversão do vídeo e disponibilizar lá para vocês, tá certo? Não esquece daquele combinado que fizemos. Se tiver aquela dúvida, pode chamar tranquilamente, que na medida do possível eu estarei respondendo, tá certo? No mais, espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus. Espero que todos com saúde. Até. Tchau, tchau, galera. Boa noite.